Matemática é sem problemas. Hoje trago-vos uma matéria muito pertinente, pois vão dar também no sexto ano. Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Nesta aula entenderão então o que é o máximo divisor comum, bem como o algoritmo de Euclides, uma das formas muito atuais de calcular este mesmo máximo divisor comum. Depois também o que são números primos entre si. O outro grande tema, mínimo múltiplo comum. E por fim, a relação existente entre este máximo divisor comum e este mínimo múltiplo comum. Bom, máximo divisor comum remete-me para a essência das palavras que lhe compõem. Máximo, maior, divisor que divide e comum, ambos. Então não é mais do que ir à procura do maior número que divide outros dois, por exemplo, 60 e 100. Listo os divisores de 60, faço o mesmo para os divisores de 100, constato que nestas listas existem divisores comuns e depois destaco o 20, porque o 20 é efetivamente o máximo divisor comum entre 60 e 100, porque é realmente o maior número que está presente em ambas as listas. Então, quando querem achar o máximo divisor comum entre dois números, o que é que têm que proceder? Primeiro, a escolha desses dois números. Eu cá vou escolher números simples, 15 e 20, porque não está aqui em causa achar os divisores. Isso foi na última aula, que eu deixo aqui em cima na descrição. Podem e devem ver para entenderem melhor como eu vou achar rapidamente a lista dos divisores de 15 e também os divisores de 20. Então, nesta lista, estes são os números que lhe compõem. Já quando estou a falar dos divisores de 20, consigo perceber que o 1 está lá porque está em todos, o 2 também é par, o 4 também, o 5, o 10 e depois efetivamente o próprio número. E consigo agora olhar com atenção e entender que o 5 é realmente o maior número presente em ambos. Justo então será dizer que 5 é o máximo divisor comum entre 15 e 20. Ou seja, o máximo divisor comum é realmente o maior dos divisores. Tão fácil quanto isto. Se bem se recordam, eu disse que o algoritmo de Euclides era uma das formas presentes e atuais de achar o máximo divisor comum. Pois bem, eu não menti. Vamos ver é como. O mesmo exemplo. Começamos por dividir 100 por 60. Conseguimos perceber que em 100 o 60 apenas cabe uma vez, sobrando 40 como resto. E sempre que o resto não dá zero, nós temos que dividir o divisor por esse resto. É o que eu farei imediatamente a seguir. Pego no 60 e divido pelo resto e outra vez não deu o resto zero, logo tenho que voltar a operar. 40 a dividir por 20, que é este novo resto. E aí sim obtenho o resto zero. Quando eu obtiver resto zero, o Euclides está feito. Como? O número que ocupa a posição do divisor é a resposta ao máximo divisor comum entre os números que escolheram inicialmente. Eu sei. Parece-vos confuso, não é? Por isso, eu trago mais um exemplo. O mesmo dá um bocado também. 20 e 15, recordam-se? Vamos começar então a dividir este 20 pelo 15. E a pergunta é, em 20, quantas vezes cabe o 15? Só cabe uma. E o resto é 5. Pois, como o resto não deu zero, eu tenho que voltar a operar. Desta vez é o 15 que vai dividir pelo 5. Em 15, quantas vezes cabe o 5? Cabe 3. E o resto é 0. Quando o resto deu 0, parou. Parou porquê? Porque o número que está aqui em divisor, este será chamado de máximo divisor comum. Espero que com isto tenha sido esclarecedor como usar o algoritmo de Euclides para achar o máximo divisor comum. Podem fazer isto em qualquer número. Não estranhem quando a conta der logo o resto zero. Porque, por exemplo, quando vão à procura do máximo divisor comum entre 60 e 30, esta conta inicial dará logo o resto zero, porque efetivamente em 30, se eu multiplicar por 2, eu obtenho 60 e o resto dá logo zero. Então 30 é logo a resposta final. É logo o vosso máximo divisor comum. Não estranhem, é perfeitamente normal que isso aconteça.
Números primos entre si. Pois é, eu sei o que vos vai na vossa cabeça. Aí os números também têm este grau de parentesco? São primos, são cunhados? Não, nada disso. Claro que não. Mas, por exemplo, pensem agora em dois números cuja lista dos divisores nada têm em comum. Oh, claro, o 1 estará sempre em comum, porque o 1 faz parte de qualquer lista. Mas mais nenhum número se encontra lá presente em ambas as listas. É isto. Isto é que se chamam números primos entre si. É quando fazem a lista dos divisores de dois números escolhidos por vocês e nessa lista apenas um fará parte de ambas. E isto é que são números primos entre si. Mas cuidado! Cuidado porque muita gente acha que os números para serem primos entre si terão que ser números primos. Pois enganam-se, nada disso. Querem um exemplo? Vou escolher aqui dois números compostos. Neste caso, o 10 e, por exemplo, o 9. Ambos são compostos porquê? Porque na lista dos seus divisores não existe apenas o número 1 e ele próprio. Existe mais do que 1 e ele próprio. Nomeadamente no 10, o 2 e o 5. E aqui no 9 temos aqui o 3, que também faz parte dos divisores de 9 e que lhe confere então o facto de ele ser composto, porque não tem apenas dois divisores, mas tem 3. Reparem, nestas duas listas, apenas o 1 se encontra repetido. Então, é justo dizer que 10 e 9 são primos entre si. Fica então dito que dois números só são primos entre si quando o máximo divisor comum é 1, porque realmente é o maior número que consta nas duas listas. Aliás, maior e único. Para o mínimo múltiplo comum, eu vou apelar novamente à vossa interpretação, sendo que mínimo é o menor, múltiplo faz parte dos múltiplos, remete-me a tabuada, comum de ambos. Então não é mais do que ir às tabuadas dos números em questão, fazê-las até achar o primeiro que esteja presente em ambas. Por exemplo, múltiplos de 24. Está aqui uma lista que nunca mais termina. Múltiplos de 80. Aspas, aspas. Só que eu já encontrei aqui um número, que está aqui destacado, neste caso 240, que está presente nas duas listas. Então, é justo dizer que o mínimo múltiplo comum entre os 24 e os 80 é efetivamente 240. Parece-vos difícil? Então escolham, por exemplo, dois números. E vou escolher o 6. Então ponho 6, 12, 18, 24, 30. Será que já chega? Não sei, depende do outro número que escolher. Por exemplo, vou escolher os múltiplos de 5. São fáceis. 5, 10, 15, 20, 25, 30 e vou, de propósito, parar por aqui. E parar porquê? Porque já encontrei ali o meu resultado. E ele é 30. Ele está aqui no 6 e também no 5. Então justo será dizer que o mínimo múltiplo comum entre 6 e 5 é 30, o primeiro número presente na listagem dos múltiplos de 6 e de 5. Então, dito isto, o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números é o menor dos múltiplos desses mesmos algarismos. Simples. Assim chegamos ao último tema da aula, a relação existente entre o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum entre dois números. Mas a pergunta que paira no ar é claramente esta. Se tu já clicaste no gosto da aula, se já compartilhaste com os teus amigos para que todos juntos possamos aprender a matemática sem problemas, e se já comentaste com os temas que gostarias de ver por mim abordados em futuras aulas, faz isso, terei gosto em agradar-te. E agora sim, pensa em dois números. Eu cá vou escolher o 10 e o 15. Para isso, tenho que achar o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo dos números que escolhi. À esquerda irei fazer então o algoritmo de Euclides que me permite achar rapidamente então o meu máximo divisor. Para isso faço a operação, sei que o resto deu 5, logo tenho que retomar novamente outra conta.
em que vou dividir o divisor por 5, agora sim obterei resto zero e concluo que 5 é efetivamente o meu máximo divisor comum entre os números que eu escolhi. Terei que proceder a algo semelhante para calcular aqui do lado direito o meu mínimo múltiplo comum. Faço os múltiplos de 10, são eles 10, 20, 30 e assim sucessivamente, e os múltiplos de 15. Consigo perceber que nesta lista já há aqui um número que eu encontrei que está presente nos dois e é o menor, logo é o 30, não é? Concluo assim que 30 é efetivamente o meu mínimo múltiplo comum. E agora reparem, qual é o produto do máximo divisor pelo mínimo múltiplo? Façam lá então o máximo divisor comum multiplicado pelo mínimo múltiplo comum que vos deu, que é os tais 5 vezes os 30. 5 vezes 3 dá 15 e coloco 0, 150, que não é mais nem menos do que a multiplicação também dos números que eu escolhi. E essa é realmente a relação. Sendo dois números quaisquer A e B, quando eu multiplico um número pelo outro, dará o mesmo resultado que o produto do máximo divisor comum entre eles e o mínimo múltiplo comum. É tão simples quanto isto. Mais uma vez, obrigado por assistirem. Deixem sempre o vosso gosto. Façam este canal um canal melhor. Já sabem, para mais informações, no sítio de sempre.